Agora então é hora do quadro Sua Saúde. Você que trabalha aí no campo, na lida diária com o gado ou cuidando da lavoura, muitas vezes não fica atento com os sinais da perda de audição. E você sabe quais são eles? Por isso nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Arthur, da Universidade de Campinas, que vai tirar todas as nossas dúvidas e ele é um especialista na área, ou seja, um otorrinolaringologista. Você já pode participar ao vivo aqui com a gente? Ligue 0800 541 5858 que nós vamos responder a sua dúvida de qualquer lugar do país, ao vivo aqui com o doutor Arthur, viu? Liga aqui pra gente já a partir de agora. Muito bom dia pra você, doutor. Tudo bem? Tudo bom. Bom, muitas pessoas, né, que trabalham nesse setor, principalmente com trator, por exemplo, ali 8 horas diárias e com o tempo começa a sentir os sinais aí da perda de audição. Em que momento essa pessoa deve começar a se preocupar, esse trabalhador? Bom, naturalmente todos nós perdemos a audição, é algo que acontece com todas as pessoas e normalmente acontece a partir dos 60 anos, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Agora, quem trabalha em ambientes ruidosos, e depende do tempo que trabalha no ambiente ruidoso, quantas horas por dia, isso pode começar a acontecer antes, é uma sobreposição da perda de audição natural que ocorre com o tempo, com a idade, com a exposição do trabalho. Então, a pessoa, é esperado que ela comece a perder com 60 anos, mas dependendo da situação pode perder antes. E o exame que tem que fazer para verificar isso é o exame de audiometria. Uhum. Em relação, por exemplo, àquele protetor auricular, né? Isso ajuda ou apenas ameniza um pouco o problema? Não, ajuda bastante. Os equipamentos de proteção individual são colocados nas pessoas de acordo com o nicho de trabalho delas. Então tem que avaliar se aquele determinado trabalhador está exposto a uma carga de ruído que excede os limites que pode ocasionar a lesão. Lógico que tem que ter muito cuidado. Usar protetor protege em relação à destruição da audição por conta de ruído, das células da audição por conta de ruído, mas por outro lado tem que ver se a proteção não impede que ele escute sinais de alerta, como alarmes ou outros sinais que são importantes. Por isso que o ambiente tem que ser avaliado para ver se é correto ou não utilizar o protetor em determinada situação. Uhum. Por exemplo, no campo, com o uso de trator ou máquinas que fazem muito ruído, isso pode ser avaliado e eventualmente usado equipamento de proteção individual para audição, que pode ser o protetor aquele que coloca ou em forma de concha. E esse protetor ele deve ser trocado com o tempo, né? Até para não perder a sua eficiência? Existe uma regra quanto a isso? Ele deve ser trocado com o tempo para não perder eficiência. Existe mais de um tipo de protetor e às vezes por conta de higiene, porque aqueles que são de inserção por dentro do canal do ouvido, eles se sujam com o tempo e ainda mais com o indivíduo suando ou determinada atividade que ele tem que pode estar exposto a pó, sujeira do campo mesmo. Uhum. Em relação, por exemplo, homens e mulheres, há uma incidência maior em determinado grupo, né, de perda de audição ou não? Isso não é notável, que vocês perceberam na Unicamp, né, já trabalhando nessa área já há um bom tempo? Veja, a exposição por ruído, ela pode mudar de grupo para grupo. Se tem mais homem trabalhando no campo, por exemplo, em trator ou em máquina, pode ser maior nesse grupo, mas não aquela perda natural de envelhecimento da idade. Essa perda natural de envelhecimento da idade, a presbiacusia, ela ocorre de maneira igual em homens e mulheres. Uhum. Na verdade, a gente não sabe exatamente qual é o gene que inicia o processo, mas não parece haver diferença entre sexo. Sim, doutor Arthur, você que já trabalha na área já há um bom tempo também, em relação a crianças, né, e adolescentes, você tem percebido que essa perda de audição tem aumentado ou se precipitado, né, ocorrido aí em idades mais jovens, entre os mais jovens, você percebe isso? A gente não percebe ainda, mas a gente já sabe que isso provavelmente vai ocorrer, porque os adolescentes estão escutando, por um outro motivo, música de intensidade muito elevada e com fones de ouvido que são muito sofisticados, ou seja, que realmente não distorcem o som. Isso faz com que os adolescentes escutem por longos períodos o som, já que eles usam tocadores de MP3, que duram muitas horas, tem muitas músicas, e com fones de ouvido de inserção ou de concha, que são extremamente sofisticados. Então, a lesão vai ocorrer por exposição ao ruído, da mesma maneira que acontece numa máquina, numa fábrica ou no campo, só que usando o som agradável que é a música. E o que é mais perigoso ainda, porque a pessoa não percebe que isso está ocorrendo. E essa perda, ela não acontece na hora, ela acontece no decorrer de anos e ela é irreversível.
Entendi. Bom, você em casa está nos acompanhando hoje no quadro Sua Saúde. Hoje nós estamos falando sobre perda de audição. Você tem dúvidas? Ligue aqui pra gente que o doutor Arthur, otorrinolaringologista, vai responder então a sua questão. O número é esse que você já vê na tela, 0800 541 5858, ligação gratuita de qualquer lugar do país. Só que atenção, você só consegue falar com a gente através de telefone fixo, celular, não tem como, tá bom? Estamos esperando a sua ligação. Falando um pouquinho sobre os tratamentos, né? Os tratamentos evoluíram. Quais são os principais tratamentos utilizados hoje, né, em relação à perda de audição? Lógico que depende do tipo de perda de audição e depende da causa. Mas a gente pode dizer que existem várias maneiras de reabilitar a audição. A mais comum é o uso de aparelho de amplificação sonora individual, aparelho de audição comum. Ele serve para a maior parte das perdas. Ele não traz de volta aquelas células da audição que morreram, mas ele amplifica o som e devolve a qualidade da audição. Então isso pode ser usado pela maior parte dos indivíduos que têm perda leve, moderada ou até severa. Para perdas mais importantes, perdas profundas de audição, tem cirurgias que nós podemos fazer, por exemplo, o implante coclear, que é uma cirurgia para perda de audição dos dois lados. O implante coclear é uma prótese auditiva colocada através de cirurgia. Tanto o aparelho de audição quanto o implante coclear estão na rede pública e os convênios também pagam. Então, na verdade, depende um pouco do que a pessoa tem em relação à perda. Volto a dizer que pode ser aferido com o exame de audiometria, que é aquele exame que você entra na cabine para verificar o nível de perda. Sim, e as pessoas, elas têm se preocupado com isso, doutor, ou não? Porque muitas vezes, vou fazer o exame de rotina e vou fazer o exame de sangue. Ou as mulheres, né, enfim, que fazem o exame também de 6 em 6 meses em seus médicos particulares. Em relação à perda de audição, você percebe que há uma falha nesse sentido? As pessoas não ligam, quando chegam o problema já é bem maior do que elas imaginavam? O que acontece são dois grupos diferentes. Crianças que nascem com perda de audição, elas já são triadas na maternidade através de um exame que é obrigatório no Brasil, que chama teste de emissões otoacústicas ou teste da orelhinha. Então esse grupo é bem focado e dificilmente as crianças escapam desse teste, então a gente consegue detectar precocemente. Agora, no outro grupo, que são as pessoas que perdem a audição com o tempo, com a idade, existe uma certa negligência. As pessoas demoram a ir no médico otorrinolaringologista para verificar isso e muitas vezes quando detectam que tem perda de audição já com 60, 70 anos, não querem usar o aparelho às vezes por motivos estéticos. Então esse é um problema que tem que ser trabalhado na população brasileira, que na verdade os aparelhos são muito pequenos, vão trazer benefícios bastante grandes, mas existe uma certa dificuldade de embutir esse conceito na população. Mas hoje já está melhorando um pouquinho isso, essa consciência, ou mesmo os médicos quando vão falar isso para a pessoa, que enfim, é mais importante a saúde, a gente sabe, a estética e os aparelhos, como você disse, estão se modernizando, né? Nos outros países isso já, enfim, por exemplo, Estados Unidos ou países da Europa, é normal você encontrar pessoas e que não estejam tão preocupadas ali com a estética do aparelho. É verdade. Os aparelhos que nós usamos aqui ou na Europa, nos Estados Unidos, são os mesmos em qualidade, são muito bons, a mesma qualidade, inclusive os que tem na rede pública no SUS. O fator que às vezes impede pessoas de mais idade a usarem aparelho é realmente às vezes o acesso à rede pública de saúde é um problema, mas quando você detecta o problema as pessoas às vezes não querem usar. Existe um conceito na população sul-americana e especificamente na brasileira em relação à estética que é muito forte e às vezes as mulheres ou os homens não querem usar aparelho de audição por parecer velho, deficiente ou alguma outra coisa. E como você falou, esses aparelhos são muito pequenos e nem que não fossem tão pequenos. Eu uso óculos, por exemplo, eu não me importo. Então é uma questão de você ter o conceito embutido de que isso vai trazer mais benefício e esteticamente eles são muito aceitáveis. Agora, doutor, e o foco da Unicamp, né? Nesse sentido, quais são os estudos que vêm sendo feitos ou resultados obtidos que vocês já tiveram aí nos últimos anos, né? Nosso grupo é muito focado em estudos em perda de audição com crianças pequenas e implante coclear, que é a população fácil de você seguir. Os resultados na população em relação à perda de audição com a idade ou com exposição ao ruído são mais difíceis porque eles demoram muito tempo para acontecer. Você não vê isso acontecendo em semanas ou meses, são alguns anos que tem que fazer. O que a gente tenta, na verdade, é sensibilizar a população a fazer detecção precoce e usar aparelho. E isso pode ser muito benéfico. Tá ok, vamos então na linha, nós temos uma telespectadora que é a Irene, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Irene, qual que é a sua dúvida? Minha dúvida é o seguinte, eu tenho um filho excepcional e quando eu fui dar banho nele, ele teve uma convulsão na cadeira e bateu no meu queixo, aquela convulsão muito forte. E eu perdi a audição do lado direito e não foi na mesma hora, passou 2 dias
que caiu um coágulo no meu ouvido, esse coágulo limpou e eu nunca mais consegui ouvir do lado direito. E agora, quando o tempo muda, cria um ar no meu ouvido do lado esquerdo, que às vezes me leva uma perda parcial, né, da audição, mas depois ele volta ao normal. Entendi. Você quer, então, uma explicação aqui do doutor, né? Entendi. É isso, Exatamente. esse não vai voltar mais. E os cuidados que eu tenho que tomar para não perder o outro. Tá, os cuidados, então, que ela pode tomar em relação para não Caiu, perder. que Na caiu? verdade, ela caiu, teve um coágulo, né? No ouvido. E aí nunca mais fez a Audição limpeza, voltou. nunca mais ouviu do mesmo jeito. E às vezes com frio, dependendo da Entendi. temperatura, Eu tem achei a que era questão isso de mesmo. perder o lado esquerdo. Quais são os cuidados? Na verdade, depende do trauma que ela teve no ouvido. Essa perda de audição pode ser decorrente do trauma. Então, depende da pancada que teve. Isso pode lesar ou a membrana do tímpano, ou os ossículos do ouvido, ou mesmo a parte interna. E às vezes dá para fazer alguma cirurgia e recuperar, às vezes é recuperável essa perda de audição. E precisa ver se não tem mais coágulo lá dentro, que só isso pode causar perda de audição. Agora, em relação a frio ou a calor, não tem diferença nenhuma, isso não ocorre. Tá ok. Então, muito obrigada, doutora. Até uma próxima oportunidade. Boa semana para você.